Olá, cá estamos nós, agora sim, vamos para o episódio 4. Dúvidas que haja em relação aos episódios anteriores, podem-me deixar a mensagem aí, eu tentarei ao máximo do meu conhecimento esclarecer. Tive uma questão que eu acho que é pertinente, que me foi colocada, de, e tal, o que é que eu faço com isto então? A única coisa que eu vos posso dizer é ler, 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 dormir, dormir e dormir. É a única coisa que vocês têm que fazer, ler, dormir, ler e dormir, porque o entendimento não é assim de imediato. O entendimento vem e o entendimento vai vir principalmente quando nós descansarmos a nossa mente e começar a ter o que são aqueles momentos em que as coisas começam de facto a entrar e que vocês começam a olhar e a observar à vossa volta e a ver que ok, agora eu percebo porque é que isto tudo acontece, agora já tenho maior conhecimento do que é que isto é, de como é que eu posso agir, e depois a partir daí vocês podem sempre recorrer à página do Facebook que eu vos disse, podem sempre recorrer a mim que eu tentarei dentro das minhas possibilidades também ajudar naquilo que for preciso, mas basicamente se vocês entenderem o documento vocês não precisam da ajuda de ninguém, porque vocês vão entender o que é que vocês vão ter que fazer, porque todas as cartinhas que vocês que chegam a vocês são evidências de que eles estão a cometer crime e fraude no escritório. E é tão simples quanto isso, e atenção, isto não tem nada a ver com anarquia, isto não tem nada a ver com e tal, mas agora não vamos pagar as contas, não tem nada a ver com isso, tem a ver com se há um contrato entre duas pessoas, mas que uma das partes não é verdadeira e omite certos e determinados detalhes dentro daquele contrato, aquela pessoa está a cometer fraude. Ok? Que foi o que eu vos mostrei no episódio anterior. E eu vou-vos perguntar quantos de vocês é que querem estar nessa situação. Porque se eu tiver que entrar em contrato com alguém e se eu tiver que pagar alguma coisa, não é? Eu quero que aquela entidade, aquela empresa seja honesta ao fazê-lo. E neste momento o que está a acontecer, e é por isso que vocês têm que despertar, é que não há honestidade, não há um contrato. E eles fazem, quer dizer, irem à vossa casa porque vocês estão atrasados no pagamento da luz ou da água e cortarem a água e cortarem a luz e não haver o discernimento de que há crianças dentro de casa. Hello? E eu sei perfeitamente que existe muito boa gente, principalmente aí em Portugal, que me têm dito, mas o pessoal, não sei o quê, há muitos que não pagam. Olha, eu não sei até que ponto é que eles não estão certos, não é? Eu neste momento já não sei. Eu não sei que se não são eles que estão certos ou se somos nós que estamos errados, porque nós estamos a pagar, nós estamos em contrato com uma coisa, uma origem que está errada, que não está a obedecer as próprias leis que eles disseram que tinham que obedecer. Portanto, aqui o bem e o mal há que ser limpo também e há que passar essa ideia de que, mas vou olhar para o... Não. Vamos olhar para nós, cada um individualmente. Isto é conhecimento e é conhecimento para todos, ok? Cada um tem que partir do princípio que para fazer alguma coisa tem que ter em mente que tem que ser honrado, não é? Não vai cometer fraude com a pessoa que estiver a entrar em contrato com, e tem que ser honesto, honestidade, não é? À partida, nestes 3 pontos, se eu sou honesta, e vou-vos dar um exemplo tão simples quanto este. Eu tenho, por exemplo, aqui nós temos uma coisa que é o Council Tax, que em Portugal não existe.
ou melhor, existe, mas está disfarçado, lá está na fraude contratual que eles têm aí muito bem montada, mas aqui é à cara podre. O Council Tax é criminoso e é ilegal. Eu estou a pagar para viver dentro da minha própria casa. Ora, eu pago renda, eu pago água, eu pago luz e eu ainda tenho que pagar para viver. Então, mas e os impostos que eu pago? Não é para pagar todas as outras coisas. Então, mas é o quê? Eu estou a pagar para... porque eu respiro e tal, deixa-me lá pagar. Percebem onde é que eu quero chegar? Portanto, pensem antes de julgar e não julguem os outros pelo aquilo que eles fazem, julguem-se a vocês mesmos. Se vocês concordam que, sim senhora, eu tenho que pagar a água, eu tenho que pagar a luz. Meus amigos, perfeito, continuem a pagar, mas continuem a pagar, tendo a consciência de que vocês estão a ajudar e são cúmplices de fraude. Pronto. Tão simples quanto isso. Se o contrato for redigido em que ambas as partes têm conhecimento autêntico do que é que o contrato diz, eu não tenho tanta certeza se vocês iriam ter esse mesmo tipo de pensamento. Principalmente quando vocês perceberem que água e eletricidade está mais do que pago. Mas eu deixo isso para uma nova série de episódios que eu vou fazer e vou fazer questão de trazer pessoas que estão mais dentro do assunto e que vocês possam ouvir a versão delas também e depois tirem as vossas próprias ilações. Continuando a nossa série, vou partilhar o meu ecrã novamente, não é? E vamos aonde nós tínhamos parado no episódio anterior. Portanto, seguindo aquilo que nós estivemos a ver do PCN, diz o seguinte: você foi servido aviso legal. O Conselho de Warrington Borough decidiu neste momento não reconhecer a representação fornecida ou a exigência de que o Conselho de Warrington Borough apresente o consentimento legal e apresentável dos governados. É obrigatório que o Conselho de Warrington Borough tenha a autoridade legal correta antes de agir de acordo com a lei e estatutos do Parlamento. Também é importante observar que o Conselho de Warrington não contestou as apresentações feitas neste momento. Portanto, tudo aquilo que nós vimos no episódio anterior, eles não fizeram notice de nada. Portanto, isto foi a cartinha que o David recebeu e não há concurso eficaz para as apresentações feitas. Portanto, as apresentações foram feitas como facto. Também neste momento, o Conselho de Warrington convidou o Sr. Ward para levar o Conselho de Warrington Borough ao tribunal e o resultado seria legal e vinculativo para ambas as partes. Então aproveitamos isso. Oferta generosa e também incluímos a página 9 de 14, cópia de todos os documentos até esse momento como prova física. Este foi o mesmo processo de antes, juntamente com as mesmas apresentações enviadas ao Conselho do Distrito de Warrington, juntamente com uma carta ao adjudicador da seguinte forma: caro adjudicador, por favor, perdoe a informalidade, pois não fomos informados do nome do adjudicador. Falha. Isso é uma resposta à decisão do Consul de rejeitar nosso desafio contra o PCN. Claramente, o PCN foi contestado pelo Sr. Ward, mas esse desafio não foi contestado pelo Consul, pois o Consul apenas repetiu os fundamentos sobre os quais o PCN foi levantado. Copie sobre a mesma capa destacada. Além disso, um PCN é um aviso de multa e, como tal, um aviso de multa, um projeto de lei reconhecível não foi apresentado e apresentado ao Sr. Ward completo com uma assinatura de tinta úmida. Como as apresentações feitas por David Ward não foram abordadas, o desafio feito por David Ward ainda permanece e o PCN não é válido ou exequível.
O Warrington Council fez um pedido de pagamento, mas não apresentou um projeto de lei reconhecido pela Lei de Letras de Câmbio de 1882, que também deve ter uma assinatura em tinta úmida. O Council não pode levantar um projeto de lei porque não existe um acordo comercial entre o Warrington Borough Council e o Sr. David Ward, sob o qual a proposta será apresentada. Para o Sr. David Ward responder pagando sem uma conta assinada em tinta úmida, isso seria uma violação direta da Lei de Letras de Câmbio de 1882. Além disso, como não há acordo comercial e uma fatura apresentada, isso também pode ser uma violação do ato de fraude de 2006. David Ward não tem por hábito de conspirar conscientemente contra fraudes. Essa ação também criaria uma responsabilidade contra o David Ward. E isto era aquilo que eu vos estava a referir. Cada vez que vocês fazem um pagamento e que sabem, porque agora se vocês verem estes vídeos, vocês já vão saber que há criminalidade a ser cometida por parte destas entidades e destas empresas. A partir do momento em que vocês fazem estes pagamentos, vocês são criminosos, conscientes, porque vocês estão a deixar que isto continue e se perpetue até o tempo em que a gente cá estiver, e para os nossos filhos, e porque se nós não pararmos e corrigir, os nossos filhos vão estar exatamente no mesmo patamar em que a humanidade tem estado desde os tempos da Babilónia, não é? Então quer dizer, vamos permitir, eu vejo alguém a maltratar uma pessoa à minha frente, eu vou permitir ou eu vou parar e vou corrigir, não é? Eu, certamente, a mulher da casa de Frederico, vou parar e corrigir. Santa paciência. Portanto, cabe-vos a vocês entenderem se vocês vão continuar a ser criminosos por aquiescência ou se vocês vão parar e corrigir. Yeah? Ora, o Warrington Borough também listou em sua rejeição de representações, o documento que vimos anterior, a Lei de Gerenciamento de Tráfego de 2004, secção 78, em apoio à sua reivindicação. Os atos e estatutos dos parlamentos e governos da HMPLC somente podem receber força de lei com o consentimento dos governados. E isto quer dizer o quê? Que os partidos que nós temos na Assembleia, os primeiros ministros, eles são palhaços, brincalhões, andam a brincar ao faz de conta, porque eles não têm autoridade para fazer nada, legislações, leis, atas, whatever, eles estão lá a brincar todos os dias, porque nós nunca demos consentimento para que eles nos governassem. E este é o ponto que nós vamos ver lá mais à frente. Ora, como o consentimento dos governados não é apresentável como facto, os atos e estatutos dos parlamentos e governos não podem ser acionados de maneira que possa causar prejuízo aos governados. O que é obrigatório neste caso são os acordos apresentáveis de 63 milhões e meio de governados para estarem em vigor antes que uma lei ou estatuto possa ser acionado. Não vemos como isso apoia o PCN apresentado ao Sr. David Ward. E quer dizer, isto é tão ridículo que eles passam o dia inteiro lá na Assembleia da República e mudam leis e põem leis. E eu pergunto, então mas eu não tenho voto na matéria? Eu, a mulher, não posso dizer, eu concordo que a pessoa que comete um crime seja punida desta maneira. Eu não tenho, quer dizer, pronto, há alguém que está a decidir como é, quem é que vai punir quem é que vai pagar o quê, e eu, única e exclusivamente, se for votar, pronto, eu concordo. Se eu não votar, é porque eu faço parte da abstenção. Mas votar no quê? Eu estou a votar no quê, por assim dizer? Não é? Calma, eu já lá vou a essa parte. Ok, então, não conseguimos ver como
como a listagem da Lei de Gerenciamento de Tráfego de 2004, secção 78, apoia as alegações feitas pelo Warrington Bourne Council de forma alguma que não seja ofuscação da tentativa de confundir a mente. Não há acordos entre os 22 mil residentes do Warrington e do Warrington Bourne Council que podem ser apresentados como fato completo com assinaturas em tinta úmida que podem ser apresentados para apoiar a reivindicação do Consul em apoio a uma demanda por forma de pagamento, sem violar a Lei de Câmbio de 1882 e a Lei de Fraude da secção 2 de 2006, fraude por representação falsa. Consulte a legislação.gov.uk, mas vocês podem, eu depois vou mudar isto daqui, mas vocês podem ir já ver. Vou mudar para estar de acordo com onde isto está em Portugal, mas uma pessoa pode ser considerada abusada de sua posição, mesmo que a sua conduta consistisse em uma omissão e não um ato. Veja, uma omissão na forma de uma assinatura omitida constituiria um ato de fraude nos termos da secção 4, secção 2 da Lei de Fraude de 2006. Portanto, vamos resumir os motivos do recurso com referência ao formulário fornecido para o recurso. A alegada violação não ocorreu. Nenhuma contravenção ocorreu porque não existem acordos entre os 220 mil membros do Warrington Council que podem ser legalmente apresentados como fato em apoio à suposta contravenção. E se vocês não percebem o que é que isto quer dizer que nós temos a Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa depois é dividida por freguesias e cada freguesia tem os seus constituintes, certo? Para que vocês pagassem uma multa por estacionarem, vamos imaginar, numa zona em Arroios, onde lá diz que aqui é só para inválidos, e vocês estacionam lá. Mas como? Não há acordo nenhum, não é? Porque os residentes da freguesia de Arroios não concordaram com nada a dizer que, e tal, quem estacionar aqui, eu concordo que tenha que levar uma multa no valor de X. Não há acordo nenhum, não há contrato nenhum com ninguém. Um dia alguém se lembrou que, um dia não, a empresa lembrou-se que, uma forma de nós faturarmos e fazermos dinheiro é se nós implementarmos estas legislações. E eles vão cair que nem patinhos, porque eles vão estar constantemente a pôr os carros onde não devem, eles vão estar constantemente a aparcar onde não devem, e é assim que a gente vai fazer dinheiro. A verdade nua e crua, esta é a conclusão a que eu chego. Porque se não me perguntam se eu estou de acordo ou se eu não estou de acordo, não é? E se vão e colocam estas situações, fazendo-nos acreditar, portanto estão a querer confundir a mente de que nós estamos a cometer um crime, sendo que eles são os maiores criminosos. Certo? Bem... houve uma impropriedade processual por parte do Conselho. O Conselho não respondeu ao desafio feito pelo Sr. David e uma maneira que faria algum sentido ou constituiria uma refutação ao desafio. O Conselho está defendendo o Sr. David Ward em sua demanda por pagamento sem uma fatura apresentada, uma violação direta da Lei de Câmbio de 1882 e da Lei de Fraude de 2006. Isto então é impressionante. A ordem de trânsito que supostamente foi violada em relação ao veículo em questão é inválida. A ordem de tráfego, que é uma nova abordagem, não consegue encontrar uma lista para isso. É ilegal porque não há acordo entre as partes que seja legalmente apresentável como facto e assinado com tinta molhada. Você precisa amar essa palavra legal, legalmente cego, consentimento legal. Eu digo sinceramente, eu adoro, cada vez mais estou a adorar essa palavra. Principalmente quando chegam ao pé de mim, mas isto é lei aonde? Então prova-me lá
que há lei. Vamos lá provar que há lei. Tudo apresentável com facto completo, com uma assinatura em tinta úmida e sem a assinatura em tinta úmida em um documento legal, na forma de um contrato, então não é legal ou é ilegal e, portanto, não é lícito. Você tem que amar a palavra legal. Ame a palavra legal, mas ame de verdade e entenda a palavra legal, porque ela é fantástica, de facto. Precisamos continuar. É óbvio, neste momento, que não há um órgão no Council que seja capaz de entender o desafio feito pelo Sr. Ward, ou capaz de responder. Portanto, um adjudicador seja necessário. Existe apenas um resultado para este tribunal, em que o juiz é um advogado reconhecido e é independente do Conselho. Um desafio foi feito e não foi efetivamente refutado pelo Council. A ação de exigir pagamento sem a apresentação de um acordo de lei legal ou sujeito à lei de letras de câmbio de 1882 e assinada em tinta úmida não pode ser respondida de maneira esperada pelo Council sem uma segunda transgressão contra o ato de fraude de 2006. Independentemente das políticas ou legislações do Council ou do Parlamento ou do Governo, qualquer atividade comercial constituiria um ato de fraude sem os acordos comerciais estabelecidos previamente. A atividade continuada onde as demandas de pagamento são feitas sem observar a Lei de Letras de Câmbio de 1882 e uma conta reconhecida é apresentada completa com assinatura de tinta molhada é uma impropriedade processual. Uma impropriedade processual contínua do Conselho e os membros do Warrington Borough Council são culpados por lei por suas ações. Só pode haver um resultado neste tribunal que seja aceitável pela legislação atual e esse resultado será encontrado a favor do recorrente, o Sr. David Ward, e não a favor de continuadas transgressões contra a legislação atual pelo Council. No documento fornecido, descrevendo o procedimento para fazer apresentações neste processo do tribunal, há uma secção referente a custos a favor do recorrente, em que uma parte se comportou de maneira totalmente irracional. Levamos uma quantidade considerável de tempo e energia respondendo ao Council ao fazer representação e nos preparar para este tribunal. Não é sem razão que uma consideração poderia ser esperada. Isso também serviria para reforçar a decisão tomada pelo adjudicador neste tribunal. Se o adjudicador é verdadeiramente um indivíduo independente e honrado, uma consideração está em ordem. O David Ward também observa que, como este tribunal é informal, também é reconhecido como não juridicamente vinculativo, independentemente das conclusões do adjudicador. Também gostaríamos de receber uma resposta por escrito do adjudicador para transmitir o resultado deste tribunal, transmitindo as razões das decisões do adjudicador, em e nome de David Ward, sem prejuízo, ou seja, todos os direitos naturais e inalienáveis reservados. David Ward se reserva o direito de usar a força para se defender sua família e sua casa, que é um direito inalienável de fazê-lo. Portanto, sem valor garantido, sem responsabilidade, erros e omissões aceitos, todos os direitos reservados, sem recurso, non-assumpted. Há mudanças adicionais no direito internacional que o adjudicador não pode estar ciente no momento. Por favor, considere o seguinte, que também tem alguma influência sobre este tribunal. Portanto, os resultados do tribunal são os seguintes: carta de apresentação da decisão, o apelante. Portanto, esta foi a carta que, como vocês podem ver aqui, que veio do Tribunal de Tráfico, e aqui, portanto, a decisão do adjudicador.
Claramente, este é um tribunal e, como tal, reconhecido devido processo legal e vinculativo para ambas as partes. Além disso, houve a decisão do adjudicador, e esta é a decisão do adjudicador. Então, podem ver. Apelação permitida com base no facto de o Conselho não contestar a apelação. O Conselho decidiu não contestar a apelação. Por que é que será? Deve custar muito ter todas as provas factuais de que não há governados. Ir bater de porta em porta é difícil. São 63, neste momento acho que já são mais, acho que já são 67 milhões de habitantes aqui no UK. Ora, o Warrington Council não pode contestar a apelação. Existe um requisito obrigatório para que o Conselho de Warrington Borough apresente uma evidência física e fundamento factual para a reivindicação, que é legalmente assinado e para o registro público, que é o consentimento dos governados. Esta é a autoridade legal que o Conselho do Warrington Borough teria que apresentar como prova física e fundamento de sua reivindicação, para que a reivindicação possua qualquer substância legal em facto apresentável. Quem faz a reclamação também deve fornecer a base e a prova física dessa alegação. Caso contrário, a lua poderia ser feita a partir de cream cheese apenas porque o Conselho do Warrington Borough afirma que é assim. E isto é uma máxime da lei. Uma máxime da lei diz que aquele que faz a reclamação carrega a obrigação de fornecer os factos e as evidências materiais, físicas da mesma reclamação. Certo? Sem essa evidência física, a reivindicação é fraudulenta. Portanto, um crime é cometido pelo Conselho de Warrington e esse crime é uma fraude, não uma impropriedade processual ou um erro. Além disso, há um segundo crime. Este segundo crime é maleficência em um cargo público. Uma ação clara e intencional para extorquir fundos quando não houver autoridade legal para fazê-lo. Yep. Eu falei-vos, é uma empresa, eles só querem fazer din-din. O juiz determinou, portanto, que o recurso é permitido sem considerar nenhuma evidência ou o mérito do caso. Gente, hello. Claramente, há méritos do caso que foram apresentados aqui. O recorrente não é responsável pelo pagamento do processo do dia 30 de maio de 2013. Também há a confirmação desse facto pelo Conselho de Warrington e assinada em tinta molhada por um oficial do Estado, que é o Scott Clark, no dia 29 de maio de 2013. Devido à falta inesperada de funcionários dos serviços de estacionamento, o Warrington Council não tem alternativa exceto para exercer nossa descrição e cancelar o aviso de cobrança de multa acima. Seriously? Seriously? Não tens pessoal que chegue a trabalhar para ti. E então é por causa disso que, tal, então não precisas de pagar. Seriously? Não. Essa é uma escolha muito interessante de palavras de natureza ofuscante. O Council nunca poderá fornecer pessoal que possa fornecer o consentimento legal dos governados, porque nos últimos 800 anos os governados nunca foram solicitados a fornecer o consentimento legal dos governados para o registro público. O Conselho de Warrington ou a sua equipe de serviços de estacionamento não podem fornecer algo que não existe e que não tem substância física para a fundação da reivindicação. E eles dizem, o Warrington Borough Council não tem alternativa excepto para exercer nossa descrição. É impressionante a capacidade que eles têm de tirarem o rabinho de fininho, não é? E tal, agora já não há ameaças.
tens que pagar até X dias, tens X dias para pagar, se não pagares a gente vai mandar, a gente vai deixar que os agentes comprem a tua dívida e depois eles vão bater à tua portinha e vão-te tirar tudo da tua casa. Portanto, este é o ciclo que esta gente opera. Eu senti isso na pele. Gente, eu senti isso na pele. Eu senti isso na pele e é por isso que eu, ao ler este documento, eu fico estupefacta como é que eu fui vítima de situações que estão aqui e como eu não tinha conhecimento da lei, eu ainda achei que eu estava errada. Eu ainda achei que eu tinha cometido erros, quando na verdade os erros foram cometidos contra mim. Mas como eu também, como nós já lemos ali, ignorância não é desculpa, não é? Eu também não tenho desculpa. Eu agora tenho, uma vez que aprendi, eu vou parar, eu vou corrigir. Para e corrijo. Pronto. Simples, rápido e eficaz. Se eu continuar a perpetuar com estes crimes e com a fraude que eles cometem, então eu não sou diferente deles. E eu estou a pedir que me seja continuadamente, eu continuo a ser extorquida. É a mesma coisa que eu dizer ao ladrão, olha, não podes me vir roubar, sempre que precisares vem-me roubar a mim, rouba-me à vontade, tá tranquilo, eu nunca vou dizer nada a ninguém. Hello? Não. Como não há consentimento legal dos governados, o Council não possui nenhuma autoridade ou a discrição para exercer. Isso também se aplica aos parlamentos e ao governo, a empresa controladora. As ramificações para essa autoridade de caso são enormes e nem todas aparentes à primeira vista. Considere o seguinte: uma licença é uma permissão para realizar uma ação que seria legal. O PLC de parlamentos e os governos claramente não têm autoridade legal para emitir qualquer forma de licença sem o consentimento legal e fisicamente apresentável assinado em tinta úmida dos governados. Além disso, os parlamentos e os governos não têm autoridade legal para determinar que uma ação é ilegal sem o consentimento legal e assinado dos governados fisicamente para o registro público. Não há registro físico do facto. 63,5 milhões de pessoas não assinaram o consentimento dos governados. Neste caso, 10 milhões de pessoas, de portugueses, não assinaram o consentimento dos governados. 10 milhões de pessoas nunca foram solicitadas e nunca assinaram o consentimento dos governados. E como o escritório do Parlamento é apenas um escritório de 4 anos, deve haver esse documento legal assinado a cada 4 anos e para o registro público. O que é que isto quer dizer? A Carla Frederico, pela sua própria mão, diz que quer ser governada pelo fulano, cicrano e beltrano. Ela quer que o presidente seja o X, ela quer que o primeiro-ministro seja o outro, ela quer que aquele tome conta das finanças, ela quer que aquele tome conta da segurança social. Porquê? Porque aí sim faz sentido. E aí sim, se houver problema, eu posso chegar lá e dizer-te, eu meti-te aí, eu posso tirar daí, porque tu não estás a fazer o teu trabalho. Quem é que está a tomar conta destas pessoas que estão lá em cima? Vocês têm ligado a vossa televisão, isso, e eu vim a saber disto também recentemente, o que é que está a acontecer, o que é que tem vindo a acontecer desde 2013? 2013, as finanças, um escândalo enorme, roubo. Não é? Os bancos, Banco Espírito Santo, eu tive clientes minhas que sofreram na pele, ficarem sem nada. E onde é que está a responsabilidade destas pessoas? Pergunto eu. E o que é que nós vamos fazer em relação a isso? Essa é que é essa. E nós temos o poder, com este documento, nós temos o poder nas nossas mãos, de fazer alguma coisa, de lhes dizer a eles que, meus amigos, basta, vocês não me governam, vocês não têm o meu consentimento para me governar. Eu não sou uma coisa, eu não estou morta,
Eu não sou uma propriedade. Yeah? Ora, todas as formas de imposto, IVA, dever, imposto municipal, etc., são ilegais e constituem fraude e impropriedade em um cargo público, sem que essa dependência legal seja cumprida. A aplicação desses atos estatutos pela polícia, pela autoridade local, pelo judiciário e pelos oficiais de justiça licenciados pelo governo também é ilegal e constitui malficência sem essa autoridade legal para fazê-lo. É um facto conhecido e foi documentado pelos revisores oficiais de contas que a população paga todos os tipos de impostos na ordem de 85%, aqui neste caso em libras esterlinas, mas no nosso caso, euros. Escudo, coitado do escudo. Às vezes, no que diz respeito ao combustível, esse valor chega a 92% no euro. Argumenta-se que é necessário pagar impostos para pagar pelos serviços de que precisamos, como a polícia, a ambulância e por aí adiante. Em seguida, também pode ser argumentado que essas pessoas prestam esses serviços, não devem pagar nenhuma forma de impostos. Eles devem viver uma vida livre de imposto. Isso eu já tinha referido no episódio anterior, não é? Na minha cabeça não faz sentido, mas whatever. Isto não está em evidência. De facto, o contrário é verdadeiro. Também seria preciso argumentar que os 15% que a população consegue manter realmente paga por todos os serviços, inclusive. As pessoas prestam serviços, não o governo. Essa seria uma avaliação precisa dos factos disponíveis. Não há razão válida para pagar imposto e o custo de vida diminuiria em 85% no mínimo. Faça as contas. Todos os funcionários públicos também são vítimas destes crimes, incluindo a polícia, o paramédico, da ambulância, os professores, o médico e por aí adiante. De facto, não existe um caso em que não haja vítima desse crime. As ramificações são muito além do conteúdo desta autoridade de caso, realizada por um devido processo legal no tribunal. Portanto, o que é que eu vos posso dizer mais? Eu posso vos dizer que estes são os factos. E vou deixar para o próximo episódio, portanto vamos passar para o anexo C, a evidência material dos factos. Meus amigos, se vocês quiserem falar com alguém e se quiserem deixar de viver no país da Alice das Maravilhas, eu convido-vos a contactarem-me quando quiserem. Se muitos de vocês tiverem problemas em dar a volta à cabeça, a única situação que eu vos posso aconselhar a fazer é façam a vossa própria pesquisa. Cheguem às vossas próprias conclusões. Porque eu posso vos mostrar a porta, mas vocês são aqueles que vão ter que abrir e andar, do mesmo jeito que fizeram comigo. Mostraram uma porta. Eu cheguei lá, abri e decidi correr o caminho que eu tinha que percorrer. Não é? E com isto a gente vê-se no próximo episódio. Até então, boa sorte na peroca, cara. Beijo, beijo, beijo.